Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha. E outra vez, começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas, por parábolas. E lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porém não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Amém? O tema da nossa reflexão nessa noite é ambientes que moldam destinos. Ambientes que moldam destinos. Vamos repetir? 1, 2, 3. Ambientes que moldam destinos. Esse texto ele já tem mexido com o meu coração há alguns dias. Porque vai falar sobre o poder dos ambientes. Ambiente, ele pode trazer benefícios, como também malefícios. Ambientes são fundamentais para a minha e para a sua vida. Ambientes, lugares. E quando eu olho para esse texto de Marcos capítulo 4, a gente vê que Jesus ele usa a parábola do semeador não para questionar a semente. Jesus não usa essa parábola para questionar a semente. Não. Mas para revelar o poder do ambiente. Então Jesus ele vai usar dessa parábola não para falar algo sobre a semente que está sendo lançada, mas ele quer dar uma ênfase maior e um ensino maior sobre o poder dos ambientes. O poder que o ambiente tem em uma semeadura, em uma semente. Então, nós quando olhamos para isso, nós vemos que a semente ela é sempre a mesma. A semente não muda. A semente é a semente. A semente, ela carrega vida. Ela carrega um futuro de multiplicação.
Dentro da semente de maçã, por exemplo, existe muitas maçãs. Ela carrega um futuro de multiplicação. É a semente. E assim como a semente, somos nós. Somos nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você já parou para fazer essa autorreflexão sobre o ser poderoso que há em você. Eu não sei se você já parou para fazer essa reflexão de que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Às vezes nós olhamos para isso e nós levamos isso como algo muito natural. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas você já parou para pensar a grandeza que é isso? Você já parou para analisar e pensar um pouco do quão poderoso é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Ser criado à imagem e semelhança de Deus é você ter dentro de você o DNA do próprio Deus. O DNA dele está dentro de você. O DNA dele está embutido dentro de você. Pastor, o que significa isso então? Significa que nós temos características divinas dentro do nosso DNA. Dentro da nossa vida. Capacidade de raciocínio, inteligência, poder de criação. Você é um ser inteligente. Você é um ser com capacidades extraordinárias. Você é um ser que é dotado de inteligência, de dons, de potenciais que Deus embutiu dentro de você. Você precisa olhar para isso e entender que você tem valor. Você tem valor. Você é especial para Deus. Você é um ser único, exclusivo, com o potencial que Deus colocou para frutificar na face da terra. Então não deixe com que o inimigo coloque na sua mente ou no seu coração de que você é uma pessoa fracassada, de que você é uma pessoa que não tem capacidade, de que você não pode avançar, que você não foi criado para viver uma vida abençoada. Não! Deus te chamou para ser alguém que vai mexer com a nação, com aquilo que Ele colocou dentro de você. Deus colocou dons, capacidade, frutos dentro de você, que pessoas comerão e verão a glória de Deus através da sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender quem você é em Deus. A grandeza daquele que te criou, que colocou dentro de você o DNA dele. Então o problema não é e nunca foi a semente. O problema é aonde ela cai. É o ambiente em que ela está instalada. Não é falta de potencial. É o ambiente que muitas vezes sufoca o que Deus plantou em você. O potencial está aí. Já está dentro de você. Quando nós olhamos para esse texto, é o mesmo semeador, é a mesma semente, mas são resultados diferentes. É o mesmo que semeia, é a mesma semente, mas os resultados nós vamos ver no texto que são diferentes. Não são iguais. Muitos fracassam, muitos não
fracassaram por falta de capacidade, mas por permanência em ambientes tóxicos. Aí Jesus, ele vai revelar dentro desse texto 4 ambientes espirituais. Primeiro, a beira do caminho. A beira do caminho é onde a palavra é roubada. Segundo, são as pedras, que é onde a fé não vai criar raízes. Terceiro, são os espinhos, que é onde a fé é sufocada. E o quarto é a terra boa, aonde a fé frutifica. E aí, com base nesse texto, Deus trouxe algumas lições para eu compartilhar com você aqui nessa noite. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se você puder anotar no seu celular, anote aquilo que Deus está falando com você. Porque eu tenho certeza que você pode sair daqui mudado, entendendo a grandeza do que Deus plantou em você. E que às vezes são pequenas coisas e detalhes que está faltando você fazer para que você frutifique e voe para um lugar muito mais alto. Amém? Primeiro, ambientes que roubam a semente. Versículo 4. Diz assim: e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. Ambientes que roubam a semente. Ambientes de incredulidade. Ambientes de zombaria, de desânimo, de pessoas que não creem, que não acreditam, pessoas que não escutam, que não absorvem, pessoas distraídas, pessoas com corações fechados. Gente, o pior ambiente que você possa se instalar é um ambiente de incredulidade. É um ambiente onde você talvez sai de um culto como esse, com uma fé instalada no seu coração, acreditando naquilo que Deus projetou para a sua vida, e aí você se assenta em rodas de pessoas, ou em ambientes que pessoas não acreditam na fé, na palavra, na visão, no propósito, e aquilo às vezes a gente está instalado naquele lugar, e a gente começa a ouvir aquilo, e a gente deixa aquilo alimentar dentro do nosso coração, e nós acabamos sendo roubados, sendo tirado de nós a semente da fé, e nós passamos a duvidar e não acreditar talvez naquilo que Deus nos disse ou nos falou que somos. Ambiente de incredulidade é um ambiente onde muitos propósitos são apagados, são destruídos, são aniquilados, são mortos. Visões, propósitos que Deus plantou em você, mas às vezes nem é tanto o ambiente em que você está inserido, mas às vezes você mesmo rouba a semente, não acreditando, não crendo, porque talvez a visão é muito grande, e você talvez não consegue enxergar a grandeza daquilo que Deus projetou para você, e você olha e fala assim: não, isso não é para mim, não, isso é muito grande.
Mas você precisa entender que você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus que tem visão grande. Você serve a um Deus que é poderoso. Você serve a um Deus que vê além daquilo que você enxerga. Os pensamentos dele são maiores do que os meus pensamentos. Os planos dele são maiores do que os meus planos. É por isso que você precisa absorver e acreditar e andar em fé. Porque quando eu ando em fé, o Espírito do Senhor começa a agir e começa a produzir e realizar aquilo que eu estou crendo. A moeda do reino de Deus é a fé. A moeda que rege o reino dos céus, o reino de Deus, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando eu não tenho fé, eu não acredito, eu estou desagradando a Deus. Ambientes que roubam a semente daquilo que Deus plantou em você. Ambientes que faz você perder a sua visão, perder o seu foco. A Bíblia vai citar um exemplo em Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante, que vai falar que trouxeram um cego a Jesus de Betsaida. E aí trouxeram ele até Jesus. E aí Jesus toma ele pela mão e vai levar ele para fora da aldeia. Aí Jesus cura aquele cego. E depois que ele está vendo perfeitamente, Jesus olha para ele e fala assim: não entres na aldeia. Em outras traduções está dizendo assim, não volte para aquele ambiente. Não volte para aquele ambiente. Não volte para aquele lugar. Agora, por que Jesus tirou o cego da aldeia? Por que Jesus tirou o cego daquele lugar? Porque às vezes o ambiente é a causa da doença, não apenas a consequência. Às vezes o ambiente é a causa da doença. Betsaida era um lugar conhecido pela incredulidade. A cidade era conhecida um lugar de incredulidade. Jesus vai mencionar ela lá em Mateus capítulo 11, versículo 21. Era um ambiente tóxico para o milagre. Era um ambiente que não prestigiava a fé, que não acreditava. E Jesus vai nos ensinar que existem ambientes que não são para nós. Não são para nós entrar. Porque são ambientes que vão matar a sua fé, vão matar aquilo que Deus colocou no seu coração, vão matar aquilo que Deus colocou na sua vida. Você tem que entender uma coisa: a incredulidade, ela não grita, ela sussurra. Ela não grita, ela sussurra nos seus ouvidos. Ela sussurra, dizendo: isso nunca vai mudar. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai surgir na sua vida. Você nunca vai ser curado. Você nunca vai passar disso. O seu limite é esse. Você nunca vai vencer esse vício. Você nunca vai vencer essa vida de miséria. E aí quem ouve e dá ouvido se paralisa, não avança, não vai além. Ambientes de incredulidade roubam da semente aquilo que ela carrega para o futuro. Ambiente de incredulidade. O segundo solo que Jesus vai dizer é o solo pedregoso, que está lá no versículo 5 e 6, que diz assim: e outra caiu sobre
pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porém não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou. Ambientes rasos. Ambientes rasos. Que não vão fazer você se desenvolver. Que não vão fazer você crescer. O texto diz que a semente até brota, pastor. Até nasce. Mas ela não tem continuidade. Ela não tem profundidade. Ela não tem raiz. Ela não consegue se fortificar, porque quando vem o sol, ela se queima. Quando vem a dificuldade, ela não tem sustentabilidade. Ambiente de superficialidade. Nós precisamos buscar profundidades em Deus. Ser mais profundo em Deus. Se apegar aos ambientes em que Deus nos coloca. Entenda uma coisa, raízes invisíveis sustentam frutos visíveis. É o lugar secreto, é o seu ambiente com Deus, é você entrar no seu quarto, fechar a porta e olhar para você e dizer: eu preciso de profundidade em Deus, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso me render mais ao Senhor. Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não faz um jejum? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Faz quanto tempo que você não prega a palavra? Faz quanto tempo? Nós ficamos tanto tempo em celulares, em redes sociais, em tantas outras coisas, mas nós não buscamos profundidades em Deus. Nós não procuramos investir tempo em conhecê-lo mais. É a profundidade que vai te sustentar no dia mau. É a profundidade em Deus que vai segurar você no dia da adversidade. É você, quando você tem raiz em Deus, de profundidade, de busca intensa a Ele, que vai te sustentar no dia da dor, no dia do luto, no dia da dificuldade, no dia da adversidade. É ter raiz. Nós vivemos num mundo do entretenimento, da velocidade, da rapidez. É tudo muito rápido. E às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus também tem que ser muito assim. É papum. Não. Eu fiquei 40 dias longe de rede social. Está até escrito lá. Por quê? Porque a gente precisa, a gente às vezes vai na gana de, não, postando uma coisa boa, não, estou fazendo, mas quando a gente para analisar, não sei se você já fez esse exercício, acho que todo domingo sai um relatório no celular de quanto tempo você ficou na rede social. Alguém já parou para ver esses relatórios? Tem hora que é assustador, não é? Você fala, 12 horas? É muita coisa. Que às vezes a gente acha que não. Mas eu garanto para você, que se você conduzisse essas 12 horas em Deus, meu irmão, você estava voando aqui, ó. Você estava tão profundo em Deus. Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Você talvez sair um pouco das redes sociais e investir o seu tempo na presença de Deus. Criar raízes. Eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus tem o poder de te fazer grande quando você se lança aos pés dele e você está disposto a criar raízes profundas. Por quê? Porque quanto mais raiz eu crio, quanto mais profundidade eu entro na presença de Deus, mais ele me faz crescer ainda mais. Porque ele pode falar, dizer, falando
seguinte: eu posso dar o crescimento para ele, por quê? Porque ele tem profundidade para sustentar o crescimento. Eu posso dar o melhor para ele, por quê? Porque ele tem profundidade para sustentar o melhor. Eu posso dar dinheiro para ele, porque eu não vou perder ele para a ganância, por quê? Porque ele tem sustentabilidade para prosperar no reino de Deus. Crie profundidade em Deus e a sua vida jamais será a mesma. Aleluia! Aleluia! Jamais será a mesma. Jamais. É profundidade. É relacionamento. Deus criou você para se relacionar com Ele. Deus criou você para ter um relacionamento com Ele. É o tempo que Ele quer ter com você. É você e Ele. Ele quer revelar para você os segredos dEle. Os segredos que Ele tem para realizar na sua vida. Você só vai encontrar, não é no horóscopo, não é nas redes sociais, não é no influencer, não, é em Deus. É nele que você vai encontrar o seu propósito. É nele que você vai encontrar o sentido para a sua vida. É nele que você vai encontrar o seu melhor amigo. Aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te dá direção, aquele que te levanta, aquele que te dá uma palavra: não temas. Ele é o seu Deus. Te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos. Nós te amamos. Nós queremos nos entregar ainda mais por Ti, Jesus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Deus está nesse lugar. Comece a falar com Ele. Comece a pedir perdão a Ele, talvez pelo tempo que você tem gastado, não com Ele, mas com outras coisas. Comece a dizer para Ele: Pai, eu me comprometo a me envolver mais contigo. Eu me comprometo a me entregar mais, a fazer jejuns, a ler a palavra, a buscar mais a sua presença. Eu me comprometo, faça esse compromisso com Jesus nessa noite. Eu te prometo que você vai frutificar de uma maneira extraordinária. E nada mais vai te satisfazer que não seja a presença do nosso Deus. É Ele que te satisfaz. É Ele que te supre. É a presença dEle. A presença do nosso Deus é suficiente para nós. Nós te amamos, Jesus. Terceiro ambiente que Jesus vai falar são ambientes que sufocam. Ambientes que sufocam. O versículo 7 vai dizer que a semente foi lançada entre os espinhos. E caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram. E não deu fruto. Jesus não disse que a semente morreu. Não. A semente não morreu. Ele disse que a semente foi sufocada. Foi asfixiada. Ou seja, ela chegou a crescer, mas perdeu o fôlego no processo. Perdeu o fôlego no crescimento. Isso mostra que existem ambientes que não impedem você de começar, mas não permite que você frutifique. São ambientes que deixam até você começar, mas não vai permitir que você frutifique, que você cresça. São ambientes que toleram a sua presença, mas sabotam o seu propósito. Eu estava na Suíça em julho e eu visitei uma pastora.
ela é líder de intercessão. Ela não era pastora ainda. Mas eu conheci um pouco da história da igreja, a gente fez uma visita, fez uma conexão, e foi muito legal. E a gente conversou como é que estava o evangelho lá na Suíça, perguntando como é que anda o evangelho aí, como é que está. E aí ela disse: pastor, a igreja tem 10 anos aqui, mas é uma igreja de no máximo 100 membros. Uma dificuldade de crescimento. E aí ela disse que na Suíça existe algumas coisas que algumas igrejas têm até se desenvolvido, tudo, mas existe algo que o governo propôs para algumas igrejas. Ou seja, ela disse naquela ocasião que o governo oferecia alguns valores para as igrejas, porém, algumas coisas não poderiam ser pregadas dentro da igreja. Então você poderia ter a sua organização, teria uma ajuda do governo, mas algumas palavras que às vezes são um pouco você sabe o que eu estou querendo dizer, agressivas, ideológicas, não podem ser pregadas. E algumas igrejas têm adotado isso e recebido o dinheiro do governo, mas perdendo a autoridade da palavra de Deus. É exatamente isso. É ambientes que até deixam você fazer, até deixam você começar, mas te sufocam com o seu propósito de real. Te sufocam com o propósito real do que Deus tem para você. É pessoas que se vendem a troco de algo que irá se corromper, se corroer, se perder, vai ficar tudo aqui. É por isso que Deus tem levantado homens e mulheres que não se curvam. Homens e mulheres que estão diante de Deus e está com a palavra de Deus a todo custo. Pode se levantar contra nós, a palavra de Deus é a verdadeira. Nós pregaremos a palavra de Deus, não mudaremos uma vírgula da palavra de Deus. Quer nos prender? Nos prendam, mas a palavra vai ser dita verdadeiramente, porque a palavra de Deus, ela é única, ela é que salva, ela é que restaura, ela é que muda, ela é que traz mudança, ela é que traz vida nova, ela é que traz sabedoria, ela é que traz conhecimento, ela é que traz vida, ela é que traz vida. Não nos dobraremos diante das propostas do inimigo, não sufocarão o propósito de Deus e a palavra de Deus em nós. Não. E quando ela disse isso, meu coração, meu Deus do céu. Agora isso trazendo para nós, quantos de nós temos feito algo assim? Sou crente, mas posso ir lá, dá nada não. Meu irmão, por favor, não deixe que as propostas sufoquem aquilo que Deus tem colocado em você. Toda vez que isso chegar diante de você, entenda, você tem o DNA de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com aquilo que não está na sua palavra. Você precisa olhar para dentro de si e entender que você é um agente de Deus aqui na terra. Somos a imagem e semelhança do Criador.
Quando o ambiente rouba o seu fôlego, o fruto deixa de nascer. Não deixe que o ambiente roube o fôlego, ou a palavra, ou a promessa daquilo que Deus embutiu dentro do seu coração. Quarto e último, Jesus vai falar de ambientes que destravam, de ambientes que vão fazer você voar, de ambientes que vão fazer você ir além, que vão fazer você frutificar de uma maneira extraordinária. É a terra boa. É o versículo 8 que diz: e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. Eu quero profetizar que você está em boa terra. Você está em boa terra, e você vai frutificar e crescer e multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso. Aqui Jesus vai nos mostrar e nos revelar que o problema nunca foi a semente. Nunca foi a semente. Sempre foi o ambiente. A mesma semente que morreu nos espinhos explodiu em multiplicação numa terra boa. Foi a mesma. A mesma. Se coloque em pé. Ambiente que faz você destravar, ambiente que faz você frutificar, ambientes que faz você desenvolver, são ambientes de fé, são ambientes de honra, são ambientes de profundidade, são ambientes de correção. Gente, você quer crescer? Aceita ser corrigido. Receba a correção. Às vezes a gente fica assim: ai pastor, que palavra dura numa quarta-feira. Meu Deus, mas essas palavras são as palavras que nos mudam, que nos moldam, que nos faz ser melhores. Imagina eu ou você, se você só recebesse palavras de afirmação do seu pai ou da sua mãe, quem seria você hoje? Quem seria você? Nós temos N exemplos de homens que estão presos hoje, talvez perdidos. Por quê? Porque não teve limites. Não teve pessoas que puxou a rédea quando precisou. Então ambientes bons, terra boa, também são ambientes de correção. São ambientes que Deus nos pega, nos coloca com o pé no chão e fala: é por aqui, filho. Não é bem assim. Isso é terra boa. Isso é terra boa. É terra que vai produzir. É terra onde você vai multiplicar os seus talentos, os seus dons. São ambientes de correção também. A boa terra, ela não vai acelerar o processo, ela sustenta você nos processos. É ela que vai te sustentar. A Bíblia só não vai dizer que a semente apenas brotou, mas a Bíblia vai dizer que ela cresceu e multiplicou. Isso é maravilhoso, porque ela cresceu e multiplicou. Isso significa que ambientes de Deus não apenas começam histórias, mas elas completam histórias.
Essa semente, ela cresceu, ela produziu e ela multiplicou. Cresceu, produziu e multiplicou. Fala de processo, fala de propósito e fala de legado. Porque os frutos ficarão. Você vai, mas os frutos ficarão. Pessoas serão abençoadas pelos frutos que ficarão através da sua vida. Pessoas vão ser salvas pelo Evangelho através dos frutos que ficaram através da sua vida. Pessoas, talvez os seus netos, seus tataranetos, ouvirão da história do homem e da mulher de Deus que você foi, e vai ser uma nova pessoa, porque frutificou, o seu fruto deu legado, o seu fruto trouxe vida, o seu fruto frutificou, o seu fruto trouxe vida, restauração, fortificação para a sua geração. Chegar lá na frente, talvez os filhos dos seus filhos sentarão na sala e vão dizer a história do vovô e da vovó. Olha como a vovô e vovó, eles eram incríveis, eles eram apaixonados por Jesus, eles eram homens e mulheres de Deus que não se dobraram diante da perseguição, diante de um momento difícil que o mundo viveu. Não, eles estavam lá firmes, fortes diante de Deus, não se dobraram, continuaram com os seus pés firmados na rocha. Olha que lindos são os seus frutos, que ficarão como legado para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. É os frutos. É os frutos. É eles que vão ficar como legado. Essa multiplicação, melhor do que bens, melhor do que dinheiro, melhor do que patrimônio que você possa deixar para seus filhos ou para a sua geração, são os frutos do Espírito, são os frutos, são os legados que Deus deixou em você. São os frutos que você vai deixar. É isso que vai fazer a diferença. A mesma semente que foi ignorada lá no asfalto se tornou colheita na terra boa. Olha para o seu irmão e fala com fé: você vai se tornar colheita na terra boa. Você vai ver frutos frutificar de uma maneira extraordinária. Aleluia! O que Deus quer de você nessa noite? Deus está chamando pessoas que talvez estejam em ambientes tóxicos, ambientes que estão minando a sua fé, lugares rasos. Deus quer plantar você num ambiente de fé, em solo fértil, em solo em que a presença dEle é reverenciada, em solo onde a palavra de Deus é a base de todas as coisas, e você possa frutificar e ir além, e você possa crescer e deixar um legado de fé. Eu gostaria que você, nesse momento, olhasse para você, fechasse seus olhos e fizesse uma auto-reflexão sobre você, sobre a sua vida. Quem hoje está plantado em amizades que roubam a sua fé? Talvez você precisa sair de determinados ambientes. A colheita que você espera pode estar na mudança de ambiente que você evita. Eu vou repetir para você.
A colheita que você espera pode estar na mudança de ambiente que você evita. Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza. Deus quer trazer algo novo para você. Mas você precisa tomar algumas posições. Você precisa dar alguns passos. Você precisa excluir ou sair de alguns grupos de WhatsApp. É você que tem que fazer isso. Olhe para dentro de você nessa noite. Você tem que olhar para dentro de você e falar: Senhor, não me deixe morrer no ambiente errado. Senhor, não me deixe morrer no ambiente errado. Você só tem essa vida, meu irmão. É só essa vida que nós temos. É só essa. O Espírito Santo está nesse lugar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que algumas pessoas precisam vir aqui. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Talvez você precisa dar esse passo essa noite. Talvez você precisa firmar um compromisso com Deus. Tomar algumas decisões de sair de ambientes. O Senhor está dizendo hoje para você: eu tenho algo para você, mas eu preciso que você firme um compromisso. Eu preciso que você se instale nesse ambiente de fé, nesse ambiente aonde você vai frutificar. Tem pessoas que estão pagando para estar em ambientes errados, como Jonas. Jonas pagou para estar no ambiente errado. Pagou. Pegou o seu dinheiro e pagou para estar no ambiente em que Deus não queria que ele estivesse. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: e pagando a sua passagem. Tem pessoas que sabem que estão no lugar errado, mas estão lá insistindo. Estão pagando. Jonas não perdeu o seu chamado, mas quase perdeu o seu destino. Há um ambiente de graça nesse lugar. E o Senhor vai fazer você frutificar, eu creio nisso. Talvez você precise firmar um compromisso, talvez de se comprometer mais com Deus. De ser mais assíduo com a sua palavra, com a sua verdade.
talvez ser um pouco mais vivos diante de situações que ferem a nossa fé. Sabe, a gente às vezes quer ser muito politicamente correto e não quer desagradar, mas às vezes a gente ouve coisas que não estão de acordo com a palavra, com aquilo que rege a nossa fé, e a gente se cala diante daquilo, e a gente fica calado, e a gente deixa que os espinhos sufoquem a palavra. É aquele ditado de quem cala consente. Não. Mas Deus quer te levantar como uma voz profética nessa geração. E uma voz profética, muitas vezes, ela não vai ser entendida por muitos. Mas a palavra que vai sair da boca dessa pessoa é a palavra de Deus. E essa palavra, ela traz mudança, ela traz restauração, ela traz vida para o ambiente. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver ministrando, eu gostaria que, se você sentisse no seu coração de vir para cá e se derramar nesse altar, eu creio que Deus está aqui mudando histórias e plantando você em um novo espaço, em um novo lugar, em um novo ambiente, em uma nova terra, em um novo lugar. Deus vai arrancar de você pessoas, Deus vai arrancar de você pessoas que estão sendo tóxicas com você. Deus vai arrancar você de lugares que você achava que aquele lugar era o lugar da sua vida, mas não, são lugares que estão destruindo o propósito que Deus tem na sua vida, porque Ele tem algo muito maior e melhor para realizar, e você tem acreditado que aquilo é tudo para você, que aquele ambiente é o ambiente do seu crescimento, que aquele ambiente é o ambiente da sua vida, mas Deus está dizendo para mim e para você: não, eu tenho algo melhor e maior para você, mas você precisa se permitir para que eu faça o meu propósito acontecer.